Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Eu sou o Ney do canal Fluminense e, antes de tudo, eu queria desejar parabéns ao meu clube de coração, Fluminense. Faz 123 anos hoje e eu tenho muito orgulho de ser tricolor e assim eu serei até o final da minha vida. Tá? Eu espero que o clube tenha pessoas que realmente reconheçam a sua grandeza, ao contrário das pessoas que estão gerindo o clube no momento, que estão cada vez mais apequenando o clube. Esse clube é monstruoso, é gigantesco, com uma história magnífica, e o mínimo que a gente quer, nós torcedores, é que esse clube seja gerido por pessoas que tenham ambição, pessoas que não tenham medo do rival, pessoas que coloquem o Fluminense sempre num degrau mais acima, né? E não diminua o Fluminense e faça o Fluminense ser coadjuvante. O Fluminense tem que ser protagonista, não coadjuvante, tá? É isso, galera, e vamos falar do Flu agora. Fluminense, galera, além de não trazer nenhum reforço até o momento, já com uma semana de janela aberta, ele pode perder algumas peças, tá? Entre elas, Joaquim Lavega, de 19 anos, recém-contratado, destaque da seleção uruguaia sub-20, destaque no seu país, mas no Fluminense ele não dá certo, né? Fluminense, ele, com os treinadores e com essa diretoria, no Fluminense ele não dá certo. Não sei porquê. Foi assim com outro jogador, o Léo Fernandes, que também o Peñarol contratou e lá ele arrebentou. Foi um dos melhores da Libertadores, né? Um meio campo super habilidoso, que batia de fora da área, batia falta, mas no Fluminense com o Diniz ele não deu certo. Com o Diniz era aquela toqueira, né? E não é todo jogador que se adapta àquele tipo de toqueira. Eu também, como se fosse meio campo do Fluminense, não ia me adaptar, né? Porque eu ia querer partir pro gol e bater pro gol e chutar pro gol. Esse negócio de toca pra lá, toca pra cá, eu toco pra você, você me devolve, eu toco de novo, você tá pro zagueiro. Comigo essa merda não ia dar certo, tá? Eu nunca fui jogador assim, né? Pelo menos na minha época de futebol, que eu jogava, né, no clube, na escola, eu sempre fui jogador que visava o gol. Nunca fui jogador para recuar, ficar recuando bola e tocando para lá e para cá. Não era minha praia, né? Então o Lavega tem o interesse do Peñarol, né? O Peñarol tem um jogador que ele está querendo, que é o Cetré do Estudiantes da Argentina. É o primeiro jogador que interessa para essa posição, mas se não der certo, eles virão atrás do Lavega e vão querer levar o jogador por empréstimo. Talvez o Fluminense vá facilitar, porque ele não é menina dos olhos do Renato e nem da presidência, né? Não agradou, não é menina dos olhos. Nem ele, nem o Lescano também, que é da seleção paraguaia, é convocado para a seleção paraguaia principal, mas no Fluminense ele não dá certo, né? São coisas que só acontecem aqui no Fluminense, que a gente não sabe explicar o que tem atrás das cortinas, né? A verdade é essa. O que a gente vê é jogadores contratados só de alguns empresários, de determinados empresários. O Fluminense não vai em outros lugares, é só aqueles determinados empresários. É jogador vendido para 2 ou 3 clubes só. É o Watford, é o Wolverhampton, né? Zenit. 2 ou 3 clubes que ficam ali naquela mesmice. Então são coisas que acontecem que a gente não sabe explicar o porquê, né? A gente tem algumas respostas aqui na cabeça, a gente não pode afirmar porque a gente não tem provas, então a gente cala, mas a interrogação fica aqui na nossa cabeça, né? E acredito que fique na cabecinha de vocês também, né? Bom, negociação do Fluminense por Inestrosa está parada, né? Como sempre, né? O Fluminense não quer incluir o Serna, tá certo, né? Nesse sentido, que a torcida já demonstrou que não quer que o Serna saia. E o Fluminense espera diminuir os valores, né? Ou então espera que algum clube chegue na frente e leve o Inestrosa, né? É o que pode acontecer. É o que é o mais certo de acontecer. O Botafogo chegar lá e contratar o cara, né? E não é por falta de dinheiro, né? Porque se vendeu se vendeu o Arias e falou que não precisava da venda do Arias, por que não usa o dinheiro do Arias para pagar esse jogador agora, o Inestrosa? Então são coisas inexplicáveis que eu gostaria que esse presidente explicasse. Que eu estivesse na coletiva, eu encurralar ele tanto na parede, com tanta pergunta, que ele ia me expulsar de lá,
tá? Ou ele ia sair fora correndo desesperado, porque eu ia encher ele de pergunta, ia ser tanta pergunta que o cara ia ficar maluco. Ele ia mandar os seguranças me tirar de lá, né? Boa notícia, o Ganso voltou a treinar e poderá jogar contra o Palmeiras, né? Boa notícia, não sei em termos, né? Outro que treinou com bola foi o Matheus Reis, meio atacante da base, que tinha rompido os ligamentos, lembra, galera? Pois é, o jogador está recuperado e voltou aos treinos. Tomara que ele seja aquele meio atacante que a gente precisa, porque se depender desse cara contratar alguém vai ser difícil, tá? Notícias do exterior dão conta da sondagem do Fluminense por Otávio. O Otávio é um português de 30 anos que joga no Al Nassr da Arábia e ele tem passagem na seleção de Portugal. É um jogador, é um meio atacante, tá? E dizem que é um bom jogador. Tomara que seja, tomara que realmente as coisas aconteçam no Fluminense, né? Porque de sondagem e de averiguação a gente está de saco cheio já. O Piero Quispe, peruano de 22 anos, está também sendo sondado pelo Fluminense, jogador do Pumas do México. No ano passado ele jogou 45 jogos e 2 gols, né? É um jogador que pode ser uma aposta, né? Mais uma aposta do Fluminense. O Fluminense virou uma casa de apostas, né? Pessoal, às vezes nós, torcedores, eu falo nós, eu, vocês, aqueles caras que gostam do Fluminense e que não gostam de ver o Fluminense perder, e não só perder, mas ter uma postura medrosa, como foi ontem contra o Flamengo. Aquilo foi uma vergonha para mim. Eu tive vergonha de ser tricolor e ver o meu time fazendo aquele papelão que fez contra o Flamengo. Um time do Flamengo todo retalhado. Uma porrada de jogadores não jogaram. E o Fluminense foi covarde, incapaz de pressionar o Flamengo, de ter um domínio do jogo, pelo menos parcial. Deixou o Flamengo ficar dominando o jogo, ter mais posse, ter mais chute. Isso, gente, é inadmissível. O Flamengo é um rival. Em hipótese nenhuma a gente pode entrar num jogo do jeito que a gente entrou ontem contra um rival. Isso aí é uma vergonha para nossa torcida e para nós tricolores, tá? Esse clube é gigantesco, como eu já falei, tem uma história gloriosa. Esse clube não pode se apequenar de jeito nenhum por causa de treinador, por causa de presidente. Que saia um treinador, que saia o presidente, mas o clube não pode ter essa postura que teve ontem contra o Flamengo. Isso para mim foi uma vergonha, tá? O Fluminense precisa contratar reforços imediatamente para ontem, tá? Isso aí ficou claro no jogo de ontem contra o Cruzeiro também. Senão, galera, a gente pode descer a ladeira, tá? Descer a ladeira e de quarto colocado que a gente estava no Brasileirão, quinto antes da Copa, a gente pode chegar lá na 15ª, 14ª posição e beirar ali a zona de rebaixamento, tá? Aí, galera, aí a crise chega. Aí começa os nervos a atrapalhar o jogo, os jogadores, enfim. Não é possível você fazer uma boa campanha numa Copa do Mundo de clubes, né? E de repente a gente volta para o Brasileiro e tem uma sequência de derrotas vergonhosas no Brasileirão, tá? E tem mais, a próxima pedreira é o Palmeiras, tá, galera? Quarta-feira, 19 horas no Maracanã. Se perder, aí, meu amigo, aí o negócio vai ficar feio. Porque depois do Palmeiras é São Paulo no Morumbi, tá? E aí começa o caldo a entornar. Vai ser pedreira atrás de pedreira e vai ser ruim depois de você ter uma sequência de derrota do time se recuperar, tá? Mesmo chegando reforços, até os reforços se adaptarem, começarem a assimilar aquilo que o Renato quer, demora. Por isso que esse cara já tinha que ter contratado bem antes do Arias sair, tá? É o mínimo que ele tinha que ter feito. Se ele tinha um mínimo de respeito à torcida e ao time também, coisa que ele não tem. Esse cara foi passear na Copa, levou uma porrada de gente com ele, tudo às custas do Fluminense e de nós torcedores, pessoal que paga o sócio torcedor, né? Com a venda de jogadores, com premiação. Ele pagou hospedagem, comida, passeio, dessa patota toda que foi com ele, tá? Para passear lá nos Estados Unidos. E agora não tem dinheiro para contratar. O que está aparecendo é isso, tá? Cadê o dinheiro da contratação? Cadê as contratações? Cadê o jogador que a Superbet
ia trazer o jogador de peso. Cadê? Cadê? Trouxe para o São Paulo o Oscar. Para o Fluminense vai trazer quem? Ninguém? Então para que essa merda, essa Superbet está representando o Fluminense? Fala para mim. Para quê? Só para eles se beneficiarem? E a gente vai ganhar o que com isso? O Fluminense ganha o que com isso? São isso e outras coisas que eu tenho vontade de falar aqui, galera, mas eu vou parar por aqui para mim não falar mais coisas, tá? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like e amanhã a gente está aqui de novo para falar de Fluminense. Abraço a todos, saudações tricolores e tamo junto.